Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Cristão. E hoje nós vamos falar sobre confortar, sobre fortalecer os angustiados e abatidos. Para quem não nos acompanhou, nós estamos falando sobre as obras de misericórdia, que são 14. E são 7 espirituais e 7 corporais. Ainda estamos nas espirituais. Hoje, como eu havia dito, é sobre confortar, sobre o conforto, tá? Então vamos iniciar. Lá em 2 Coríntios 7, versículo 6, diz assim: Deus conforta os humildes. Também assim devemos agir, aperfeiçoando nossas virtudes. Então, o que é confortar? Confortar é também abraço. Confortar é você dizer àquela pessoa que está precisando num momento difícil de palavras de conforto ou de um abraço confortante. E Paulo e tantos outros personagens da Sagrada Escritura tiveram momentos de angústia, tiveram momentos de medo, de tristeza, de desânimo, e eles foram confortados. E Paulo, estando prisioneiro, muitas vezes ele confortou as comunidades em suas tribulações e tristezas e se sentia confortado por elas. Podemos conferir lá em Atos e podemos conferir lá em 2 Coríntios. Então, continuando, o próprio Jesus, no Getsemane, ele passou por esses momentos de tristeza, esses momentos de angústia, de desânimo. Ele passou lá no Getsemane, quando ele estava naquele momento em Mateus 26, em que ele se sentiu sozinho, em que ele se sentiu triste, e ele foi confortado pelo anjo do céu. Lá em Lucas 22, 43, podemos conferir também. E atualmente, o desânimo, a angústia, segundo as palavras de Padre Reginaldo Manzotti, em um de seus artigos postados, ele nos fala que atualmente o desânimo e a angústia ela terminam na vida de muitas pessoas, abatendo-as, levando-as a um estado de depressão. Infelizmente, hoje em dia a depressão ela tem assolado o coração, as casas de muitas pessoas. E é nosso dever, como cristão, confortar aqueles que necessitam. Confortar não significa apenas dar o que é material ou simplesmente fazê-los esquecer do motivo do desânimo, mas estar ao lado deles naquele momento, tornando esses momentos mais amenos e ajudando o irmão a revigorar na fé. E muitas vezes nós não estamos dispostos a nos colocar no lugar de quem está abatido, né? Porque a gente vê aquela pessoa desanimada e às vezes a gente acha que aquelas pessoas elas vão nos colocar para baixo. Acabamos não nos sensibilizando com a fraqueza do outro. Simplesmente a gente se preocupa com nossos interesses e a gente acaba pensando apenas em nós mesmos. E Paulo, ele alerta, né, na carta aos Filipenses, ele nos alerta que coloquemos-nos à disposição do Espírito Santo de Deus para que ele nos inspire a confortar aqueles que precisam. Muitas vezes, assim como Elias, passamos por deserto. Lá em Reis 19, versículo 4, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela nos diz que Elias ele entrou deserto adentro e ele caminhou. Ele estava em um momento de deserto e desanimou. E ele se assentou e, devido àquele momento, ele pediu ao Senhor a morte. E aí o Senhor olhou para ele e disse: não, Elias, não.
Elias come e acorda, levanta e come. E Elias, ele acordou, ele comeu, bebeu da água e desanimou e voltou a dormir. E aí, muitas das vezes, acabamos fazendo da mesma forma. A gente está num momento de deserto, de desânimo, de tristeza, de pensamentos não bons, e aí acabamos desanimando, e aí chega alguém e diz assim: por que você não vai à missa? Vai ao grupo de oração, ora, reza, e aí a gente não abre totalmente o coração, se entrega àquela tristeza, àquele momento, e acabamos indo, mas não nos abrimos. É aí nesse momento em que a gente volta, né? E ao invés de estar totalmente transformados, a gente volta da mesma forma. Por quê? Porque não abrimos o coração. Então, não podemos nos entregar ao desânimo. Não podemos nos permitir a ficar no desânimo e deixar o outro, né, o próximo, naquele desânimo. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. O Senhor, ele nos dá uma missão. Ajudar o próximo, fazê-lo se sentir melhor, é uma missão, né? Nós, como cristãos, temos o papel de amar o próximo. É o primeiro mandamento. E amar o próximo significa também confortá-lo quando ele precisa, sabe? Então, é importante que estejamos em estado de graça, é importante que estejamos lado a lado com o Espírito Santo, é importante que o Senhor, ele esteja no nosso coração, é importante que estejamos atentos ao que o Senhor, ele tem para nos falar. É importante estarmos também atentos ao que o Senhor quer que a gente passe para o próximo. Então, um abraço, uma palavra de conforto, estar ali no momento com a pessoa, com o irmão, também é de muita importância, porque já ameniza. Então, não desanimar, porque Deus, ele está conosco, ele caminha conosco. É importante ser forte, passar essa fortaleza para o irmão, né? Fortalecer ele. Então, estarmos sempre lado a lado com o Espírito Santo, porque é dele que vem todo discernimento. É importante pedirmos sempre o discernimento para que possamos passar o que o Senhor quer, que seja passado para o próximo. Tem uma pregação de Padre Léo que eu acabei ouvindo e senti no meu coração que eu deveria trazer para esse tema, e se refere a questões do passado. Tem situações do nosso passado em que ficamos presos, porque essas situações, elas nos tiram da graça. É importante sabermos que a vida, ela começa a cada dia. A cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade para levantar e iniciar uma jornada nova, iniciar uma vida nova nele, né? É importante viver na graça, é importante ser uma pessoa feliz, apesar de dessas questões do passado ou de situações que estejam acontecendo no presente, que estejam nos levando ao desânimo, né? Ao deserto. Então, vamos escolher uma vida nova, entregar tudo a Deus, inclusive até o passado. Um exemplo que podemos seguir é Maria, Nossa Senhora. É um exemplo de alguém cheio da graça, né? Porque ela é cheia de graça, ave cheia de graça. Foi assim que o anjo a saudou. Então, que possamos seguir o exemplo de Maria, que ela é cheia da graça, ela é feliz, é alguém que viveu em oração, que viveu apenas para Jesus, que ela disse o seu sim. E essa é a vontade do Senhor para conosco, é que estejamos sempre dentro da graça. É importante entendermos isso, porque somos imagem e semelhança do Senhor.
porque é isso que Ele quer. Ele quer que nos alimentemos do pão da vida. Ele quer que estejamos sempre em comunhão com Ele. Então é importante participar da Santa Missa, é importante estar comungando, estar sempre junto da Sagrada Eucaristia. Então, que estejamos sempre dentro da graça, para que possamos estar prontos ali para confortar o irmão, para confortar o outro no momento que ele precisar. E também para que possamos também ser conforto também para nós mesmos dentro daquilo que o Senhor ele nos propõe, do que ele nos coloca. Então, que estejamos sempre dentro da graça, estejamos sempre prontos, estejamos sempre comungando da Sagrada Eucaristia, que estejamos sempre na graça, porque é isso que o Senhor quer. Ele quer que estejamos nos servindo, estejamos sempre com Ele. Ele nos protege, Ele quer nos proteger, Ele quer cuidar de nós, Ele quer estar sempre conosco. E sabemos bem que sem o Senhor nós não vamos conseguir, que se não fosse a graça do Senhor em nossas vidas, hoje não estaríamos vivos. Então, possamos estar sempre vigilantes e possamos estar sempre à disposição do próximo, levando sempre aquilo que o Senhor quer que seja levado para Ele, até para nós mesmos. Então, é isso. Agradeço muito a cada um que nos acompanha, que nos acompanhou. Quem está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você puder, de coração, peço que compartilhe. Sempre que você ouvir, compartilhe com os seus irmãos, com os nossos irmãos. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor, Ele, de alguma forma, Ele falou com você. Em algum momento, em alguma palavra, aqui Ele falou com você. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar conosco e paz e bem.